Nós vamos falar essa tarde sobre o ciclo da sabotagem emocional. Nós queremos falar da questão emocional biblicamente e cientificamente, da forma como Deus fala e da forma como a ciência, a medicina fala. Você pode aplaudir então a Daline. Senta aí, menina. Ela está só um pouquinho calma, né? Oi. Aí depois dos 30 a gente faz isso aqui? Depois dos 30 é. Então, a Daline ela é formada em medicina em Cuba e a especialidade dela é saúde da família. Está fazendo uma outra especialidade agora e com planos de no futuro entrar também na área da neurociência, né? Então, são desejos, alguns já vividos e realizados e outros projetos futuros, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre o ciclo da sabotagem emocional. E nós não teremos tempo de talvez abrir para muitas perguntas, mas nós elaboramos algumas perguntas que dentro desse contexto são muito esclarecedoras para nós. É importante como cristãs nós entendermos que nem tudo é espiritual. Você sabe que tem muitas coisas que se eu não tiver o entendimento dela, mesmo que Deus tenha o poder de agir, por não entender, muitas vezes eu posso abortar o processo de Deus. Eu posso retardar esse processo. Então, hoje nós queremos trazer esse entendimento, falando do ciclo da sabotagem emocional. Para a gente iniciar, nós vamos falar sobre o que é a sabotagem. Eu já começo? Pronto. Quando a gente fala de sabotagem, a gente entende que é engano. E eu acredito que a pior sabotagem, se é que existe uma sabotagem boa, que eu acredito não existir, é aquela que é a autossabotagem. O ciclo da sabotagem, ele faz exatamente isso. Ele não vai para o outro. Ele faz com que eu mesma me sabote. E a questão do ciclo da sabotagem, a sabotagem ela é um sofisma. Ela é uma mentira. Sofisma é engano. Ela gera na mente da pessoa uma mentira muito disfarçada de verdade. Uma mentira quase que parecida como uma verdade. Ela tem argumentos tão fortes que podem enganar aquele que está dentro desse ciclo. E a sabotagem, ela pode ser dividida em três pontos, né? Em 3 etapas, na verdade. A gente vai colocar três tempos aqui. O primeiro tempo da sabotagem, para que a gente evite a sabotagem... Só um minuto. É importante dizer que esse daqui, ele não é uma coisa jogada, certo, gente? Lacan, ele fez isso daqui. É o tempo lógico psicológico, certo? É muito estudado, Lacan, na psicologia, na psicanálise também, certo? E ele fez justamente isso aqui, dividiu em 3 tempos, que ela vai falar um pouco também. Pronto, vamos falar sobre o tempo de ver. Eu conversava com meu esposo e a minha trajetória de vida foi uma trajetória em que... Em que inconscientemente eu praticava os 3 pontos que nós vamos falar agora. O primeiro ponto é o tempo de ver. Tem um ditado no mundo que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Ninguém pode vencer algo se não admitir que esse existe. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu tenho que identificar. Diga comigo, eu tenho que ver. E como é que eu vou ver? Olhando para o outro? Não, é olhando para dentro de si. Hoje à tarde é um convite para que todas nós possamos olhar para dentro de cada uma de nós. O primeiro passo para evitar a sabotagem é olhar para dentro de você. É assim, por exemplo, é uma atitude que eu faço, eu pratico na minha vida. Eu estou num ciclo de amizade.
e algo aconteceu e gerou um sentimento no meu coração. Quando esse sentimento é gerado, o que aconteceu? Vamos lá, uma inveja, uma raiva. Quando isso bate no meu coração, eu tenho que pensar, Alexandre, só fica muito ruim para a gente não enxergar nenhuma delas. Gente, tá tudo em teste aqui, viu? Ano que vem vai ficar perfeito. Tá ótimo assim. Vocês conseguem enxergar a gente consegue ver vocês. Aleluia! Pronto. Então, você vai parar e você vai refletir. O que me causou tristeza? O que me deu esse sentimento? Você vai começar a olhar para dentro de você e você vai encontrar então, poxa, foi inveja. Foi inveja. O nome é inveja. Olha para a irmã que está ao seu lado e diz assim, descubra o nome. Uma vez que você descobriu o que é, você viu, você enxergou, você vai passar para o segundo tempo. Esse primeiro é o tempo de ver, que a gente chama. Eu estou vendo qual é o problema que eu tenho. Eu estou vendo, estou conseguindo perceber qual é o meu problema. Identificando. O segundo é tempo de compreender. Por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? Geralmente a gente diz assim, eu fiz isso porque ela fez aquilo. Eu agi assim porque fulano fez assim. Aí a gente entra no ciclo da sabotagem, porque a gente não está assumindo o que viu. É importante dizer justamente essa questão, que para você não entrar no ciclo da sabotagem, quem tem que se analisar é você. Você tem que esquecer o vizinho, esquecer qualquer outra pessoa, é você. Certo? Eu estou entendendo qual é o meu problema, eu compreendi que eu tenho aquela inveja, né? Eu reconheci, tive inveja da irmã, reconheci que aquilo é um problema e eu tenho que resolver aquele problema. É meu problema, não é dela. É meu. Eu tive inveja dela, mas a culpa não é dela, é minha. Certo? E o último que a gente colocou ali, o Lacan não fala cair a ficha, certo? Mas a gente fala cair a ficha, que é para entender. Cair a ficha e tomar banho. Em um dos momentos que nós estávamos estudando, nós encontramos com essa fala, tomar banho. E aquela psicanalista, ela falava assim, nós não aprendemos a tomar banho. Ninguém é ensinado a tomar banho. Pastora, como assim tomar banho? De alguma coisa, por que eu fiquei assim? O que foi que aconteceu para eu ficar assim? E como é que eu posso resolver esse problema em mim? Né? Porque às vezes a gente resolve o problema do outro, mas não resolve o nosso problema. Mas nós temos que focar em nós. Por que eu tive raiva? Melhor, eu tive raiva. O segundo é, por que eu tive raiva? E o terceiro, eu vou tomar banho. Eu tomar banho e vou pensar, por que eu tive raiva? O que eu posso fazer para resolver esse problema da raiva? O cair a ficha é muito importante. Não pode ser cartão, certo? Que é cartão de parcela. Não, cair a ficha é porque é uma de cada vez. Então, tem algumas pessoas que não sabem o que é a ficha aqui, é do tempo da ficha, que não é mais. Mas todo mundo sabe, né, o que é a ficha? É que eu vou explicar. Antigamente, nos telefones públicos, você colocava uma ficha por vez, estava caindo, então você já botava outra, né, assim? Depois evoluiu para o cartão, e agora você sabe o que é um telefone público, um orelhão? Não tem função alguma. Mas cair a ficha, tomar banho. E é exatamente, você pode fazer isso no momento que você deita a sua cabeça no travesseiro, ou você pode literalmente, no seu final do dia, aquele seu banho que você vai dormir. Olhe para dentro de você. Pense em todas as emoções que você teve naquele dia. Existe um livro chamado Espiritualidade Emocional Inteligente. Se você anota e lê, você vai amar essa leitura. Esse livro, ele fala acerca de um pastor de uma igreja de 3.000 pessoas que se viu infeliz. Ele se encontrou infeliz e ele não sabia identificar o porquê da infelicidade, da tristeza dele. E ele só conseguiu ter esse insight, só caiu a ficha, quando aconteceu um momento de que ele quase perdeu a filha dele. A filha dele quase morreu afogada, porque ele não sabia dizer não. Alguém quis conversar com ele, ele não estava podendo, ele não estava com tempo para aquele aconselhamento, mas ele não teve coragem de dizer o não, porque ele sempre se cobrava demais. E como ele não disse um não, foi uma conversa que se estendeu demais, até que quando ele procurou pela filha, ela já estava quase morta dentro da piscina.
Por minutos ela não morreu, foi segundos na verdade, né, que é um afogamento. Então ele começou a entender que ele precisava olhar para dentro dele. O que tinha dentro dele que impedia ele de ser verdadeiro com as pessoas, que impedia ele de ser sincero, de a gente estar sempre se importando com o que vão pensar de mim, sempre se importando com o que fulano acha de mim. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta. Então, o diabo, ele tem sempre a intenção de que nós, eu e você, não tenhamos o conhecimento. A gente não consiga entender o que está acontecendo dentro de nós. Porque se a gente não entende, a gente não vai tomar banho e não vai resolver. Nesse momento do banho, vou te deixar falar. Nesse momento do banho é quando você, poxa, de fato eu errei. Agora eu posso ir lá na Adri e vou resolver essa situação. Eu vou botar um ponto final nisso. E o interessante é que para você tomar banho, você tem que querer. Não adianta eu ir e não querer tomar banho, eu não vou resolver nada. Vou continuar com o problema, vou continuar tendo a mesma coisa todos os dias. E eu mesmo vou dizer, não entendo por quê. Você sabe por que é. Mas você vai se sabotar, botando culpa em outra coisa que não existe, dizendo que não entende por que é. Mas você sabe por que é. Isso também é sabotagem. Você tem que querer participar disso daí, você tem que querer ser melhor. Ninguém vai lhe obrigar a fazer isso, é você que tem que ter o primeiro passo. É aquela pessoa que tem mágoa e ela não consegue perdoar. A gente vai já falar disso. Vamos falar sobre isso? Ok, então vou frear. Mas ainda sobre esse livro que eu citei, o Espiritualidade Emocional Saudável, ele dá uma dica. Ele diz o seguinte: no final do seu dia, quando você for deitar, pegue um papel e uma caneta e tente listar os sentimentos que você teve no dia. Aí você lembra que você chegou lá no açougue de manhã e aquela pessoa tomou a sua frente. E aí você teve o quê? Raiva. Você anota. E aí depois você foi no banco e na sua vez acabou o dinheiro do caixa eletrônico. Acontece muito comigo. Acontece muito, né? E aí você pediu para alguém fazer alguma coisa que dependia dessa coisa todo o restante do seu dia. Mas e aí a pessoa não fez. Então você vai listando os sentimentos. E no final do dia você vai dar um destino para ele. Você está agora com o diagnóstico nas mãos. É interessante que você vai conseguir até entender e visualizar aqueles que mais predominam na nossa vida. Tem pessoas que talvez não vai ser a raiva, mas talvez a solidão, talvez a tristeza, o isolamento. Você vai conseguir olhar e falar, gente, olha, eu estou me tornando uma pessoa solitária. Né? Você está ali naquele momento de fato limpando por dentro, você está tomando banho. Próximo ponto. Pronto, agora a gente vai entrar mais profundo do que isso aqui, certo? A gente vai reentrar realmente no ciclo oficial da sabotagem emocional. Pode passar aqui o slide. Pronto. O ciclo todo, ele é composto de emoções negativas, certo? Eles vão impactar o tempo todo a vida da gente, essas emoções, que nas minhas reações, nas minhas decisões, no que eu for fazer na minha vida, essas emoções vão me impactar. E o ciclo da sabotagem é composto por eles. São sentimentos, são emoções. A gente não vai entrar nem na discussão de sentimento e emoção, né? A gente vai ficar tudo na emoção. Só esclarecendo, né, para não ficar dúvida, a diferença de emoção e sentimento, que foi uma curiosidade para mim, eu acho que deve ser para você. Sentimento é uma parte da emoção, é uma partícula da emoção. E hoje nós estamos no contexto amplo, a emoção. Amém? Isso. O Mzinho que vocês estão vendo ali é de medo, certo? O medo, ele é uma emoção primária, certo? E vai começar desde do nascimento. A criança chora por quê? Por medo. Ela estava num lugar seguro, agora ela vai para um lugar que ela não conhece. Ela está ali na maternidade, tem muita gente, é muita luz, é muito barulho, a gente puxando, a gente batendo. Ela está com medo, ela não sabe o que está acontecendo. Começa daí, né? E vai até o final, que é o medo da morte, né? Então, o medo ele está presente em todas as fases. O segundo, que é o P, é perda. A perda, todo medo é por causa de uma perda, certo? Todo medo, desde algo bem pequeno, como algo como a morte,
Então, todo medo é medo de perder alguma coisa. Ou alguém, né? É medo de perder, medo de perder. E o da culpa. Então, todo medo é medo de perder alguma coisa e perdendo gera culpa. E interrompendo a culpa, vamos voltar um pouquinho só para a perca. A gente vai falar um pouco mais na frente, mas é interessante você entender que o maior medo do ser humano é perder algo que ele ainda não tem. A ciência comprova que o maior medo é perder aquilo que ele nunca teve. É louco, né, gente? Eu pensava que eu era ansiosa, mas ela é mais do que eu, viu? Eu sou. É porque a gente tinha falado, você ia falar no final, mas tudo bem, ótimo. Gente, eu falei pra ela assim, ó, se eu estiver atropelando, tu me para, porque quando eu começo a falar... Mas é isso mesmo, é completando. Então, medo, todo medo é medo de perder alguma coisa e toda perda gera uma culpa. A culpa é do tamanho do medo, que é do tamanho da perda. Todos são do mesmo tamanho. O tamanho que foi o medo vai ser o tamanho da sua perda, vai ser o tamanho da sua culpa. Se você tem muito medo, a sua culpa é muito grande, que você vai sentir, certo? Para entender de forma ilustrativa, por exemplo, você está aqui dirigindo e você ia entrar à direita. Você passou da entrada, você fala, poxa, errei, né? Você vai você está se culpando disso, vai gerar uma raiva em você e você está se culpando. E vai desde coisas bem pequenas até aquelas maiores, né? Medo gerado por coisas tão absurdas que geram a culpa e que muitas vezes tudo isso está guardado aqui, está interiorizado, né? Existem vários tipos de culpa. Eu, particularmente, não estudei todas, até porque eu ainda estou no processo, né? Mas existem duas muito importantes, que é a culpa depressiva, que essa é uma depressão positiva. Por quê? Porque essa culpa depressiva vai levar você a uma reflexão. Você sentiu culpa, poxa vida, eu maltratei alguém hoje. E aquilo vai lhe trazer uma angústia. Só que aquilo vai fazer você pensar no que você fez e talvez até você chegar à pessoa e dizer, me perdoe, eu errei com você. Isso é uma culpa depressiva, é uma culpa que te ajuda a fazer algo bom, certo? Mas existe outro tipo de culpa que a gente chama de culpa endógena, que é a culpa persecutória. Ela aparece nos primeiros estágios da vida e é dominada pela pulsão de morte. Vou já dizer isso aqui com as palavras do Greenberg. Ele diz o seguinte: o que é a culpa persecutória? É se sentir ao máximo a angústia e a perseguição pelas fantasias inconscientes. Elas são relacionadas com as experiências de perda e de frustração. Devido à força com que essa culpa invade o eu, este sente necessidade de recorrer às defesas mais primitivas do ser humano. Esquece o pessoal, gente, olha para cá. Que são o quê? A dissociação é separar o bem do mal, certo? Então, aquilo que é mal para mim, eu não vou me aproximar, eu vou mais para cá. Então, eu faço uma dissociação. Aquilo que me contraria, aquilo que vai me desafiar. Porque como tem um medo, tem um erro, tem algo guardado, então, se você faz isso suscitar em mim algo que eu quero esquecer e encontrar com você me faz lembrar, então eu não quero você. Então eu me afasto de você, porque não foi visto, não foi refletido, não foi resolvido, não tomou banho, não é? A idealização também, né? Ele idealizou, tipo, a Dalila tá aqui. Eu idealizei que é por causa dela que eu sinto aquela raiva. Não sei por quê, mas é por causa dela que eu sinto uma raiva que eu não gosto. Então, também não vou ficar com ela, vou me afastar, eu não quero saber dela. Ou então, eu chego perto dela, mas eu chego agredindo com palavras ou até mesmo fisicamente, porque eu não suporto. Tipo o que o pessoal diz, o meu santo não bateu. Mas para nós crentes, a gente sabe que isso aí é outra coisa. O santo tem que bater, gente, porque é Espírito Santo e Espírito Santo. Então, tem que dar certo. Se não deu certo, um dos dois o espírito tá não errado, é muito santo, concorda? Algum santo tem que se converter aqui. E a negação.
né? Essa negação, às vezes, é comigo mesmo. Eu passei por algum trauma e eu mesmo nego aquele trauma que eu passei. O meu organismo, minha mente, ela vai trabalhar em cima daquilo para me sabotar, tipo, para me proteger, fazendo com que eu esqueça aquilo dali. Toda vida que chega naquele ponto, para mim, eu não me lembro. Não sei o que foi que aconteceu. Vale, será que eu tenho um problema na cabeça? Porque eu não me lembro disso de jeito nenhum. Mas muitas vezes isso é o corpo lhe sabotando. Para você, pular aquilo dali e você nunca tratar aquela fase. São as cinzas sobre as brasas, não é? Exato. É como você cobrir brasa botando cinza por cima. Quando você pisar, vai queimar seu pé. E o seu nunca corpo vai deixar de estar lá, né? E o seu corpo pode fazer isso mesmo sem você perceber. Por isso a importância da nossa busca diária. Porque Deus vai trazendo isso na mente. Eu não sei você, mas às vezes eu orando e Deus começa a trazer coisas que eu não me lembrava de jeito nenhum. E que eu precisava me arrepender daquilo. Então isso foi o seu corpo lhe sabotando, o meu corpo, para que eu não pudesse fazer isso e que eu pudesse ficar doente emocional por causa daquilo, sem eu me tocar, né? Sem eu imaginar que eu teria aquele problema. Agora vamos aqui. Oi? Pronto. Vamos para o medo, que é medo de perder alguma coisa, que perdendo alguma coisa vai me gerar uma culpa. E a culpa vai me gerar raiva, né? A raiva é do tamanho da minha culpa, que é do tamanho do meu medo, que é do tamanho... Ou da minha perda, que é do tamanho do meu medo. Deu para entender, né? É tudo do mesmo tamanho. Se o meu medo é muito grande, a minha raiva vai ser muito grande. A raiva, o ser humano, ele não consegue guardar. Ele projeta. Tipo, droga, projetei minha raiva em mim, né? Poxa vida, cara, como é que eu fiz um negócio desse? Projetei a minha raiva em mim. Mas eu posso fazer o seguinte, eu estou trabalhando e eu estou tendo muita raiva no meu trabalho. Eu guardo aquilo porque eu não posso explodir com o meu chefe, senão eu sou demitida. Então eu guardei aquela raiva todinha, guardei. Quando chegou a noite, cheguei em casa com muita raiva. Quem era que estava me esperando com um jantar maravilhoso? Meu marido. Só que eu cheguei gritando. Eu não aguento aquele trabalho, eu não suporto aquela mulher menina. E o marido já chega, calma. E aí ele começa a ficar nervoso. Acabou a noite. Estraguei. Não, e aí o ciclo continua em casa, porque aí o não, marido... mas é à noite. Aí quando é no outro dia, o homem já... A criança chega e fala, papai, cala a boca, menino. Não estresse que eu não tô legal. Sua mãe chegou aí, tá chata, tá estressada, tá todo mundo estressado. Aí a criança vai lá e dá uns tapas no cachorro. Até o psicólogo fala, toda criança tem que ter um cachorro, porque ele tem em quem liberar a raiva. Aí presta atenção no seu filho, se ele tá batendo com o cachorro por aí, viu? Se ele tá batendo no cachorro, no boneco, olha o contexto. Né? E aí o cachorro, você dá um gato, que ele vai bater no gato, o gato bate no rato, enfim, acabou. A gente está descontraindo, gente. Mas para falar que a raiva sempre vai ser projetada no outro. A gente sempre vai projetar. Eu posso falar? Eu estou perguntando pelo que eu posso falar, que ela só fala, não falo. É porque aí ela tira a graça, né? Falando antes. Então, gente, sabe qual é o maior medo do ser humano? Pronto, vamos pescar. Ela disse que já falou, então me responda. É para você saber, então. Qual é o maior medo do ser humano? É perder aquilo que nunca teve. E o que é isso? Os meus sonhos, as minhas idealizações, o que eu quero para o meu... Eu tenho medo, a gente até estava conversando ali, e... Posso falar? A Aline disse que tinha medo do futuro do filho dela, né? Dos filhos delas, ou seja, é uma idealização dela, um medo dela do que ela ainda não tem. E nós temos esse medo do futuro, medo do que vai ser, medo dos meus sonhos não darem certo, medo de tudo isso, é o medo do que eu ainda não tenho. Esse é o maior medo do ser humano. E também tem a questão isso aqui é se eu perder. Tem o que? Se eu já perdi. Mas se eu já perdi, se eu não realizei o meu sonho, se eu perdi já algo muito importante, se isso já aconteceu, eu tenho duas coisas a fazer. Escolher uma das duas, na verdade, né?
eu nunca vou me perdoar pelo que aconteceu, vou ficar remoendo aquilo, poxa vida, se eu tivesse estudado, hoje eu estaria lá na faculdade, eu estaria me formando, estaria fazendo alguma coisa melhor do que eu estou hoje. Ou seja, eu nunca me perdoei daquilo dali. Isso daí, gente, vai acarretar problemas não só emocionais para você. Só um minuto. Nosso sistema emocional, psicológico, ele é muito forte, muito. Existem as doenças psicossomáticas. Psique, somático é do corpo, ou seja, as doenças emocionais que se refletem no meu corpo, ou seja, são doenças físicas, certo? Então, se eu nunca me perdoei, se eu sempre estive com aquilo dentro de mim, eu nunca permiti ser perdoada, aquilo pode se somatizar numa doença física. E uma das doenças mais frequentes em relação à emoção, porque é uma doença autodestrutiva, ela se forma por causa muitas vezes por causa de emoções. É o próprio câncer, né? Então, existe o outro que eu posso escolher também, que é: não estudei, fiz por onde não estudar, agora é vida para frente, vou fazer outra coisa da minha vida, né? Agora, o importante é quando se você decidir por tomar essa decisão, você tomar, mas morrer realmente aquilo que não deu certo acontecer na sua vida. Por quê? Porque pode ser que você esteja empurrando brasas para debaixo do tapete, e quando você pisar no tapete, você vai se queimar. Então, é muito importante. Não deu certo aquilo, eu perdi aquilo, então eu vou levantar, sacudir a poeira e bola para frente. Mas o que passou, passou. É muito importante isso. Isso vai muito do entendimento de estar resolvido. Porque eu passei pelo processo de compreensão e a ficha caiu. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Como eu vou lidar com essa emoção? Como eu vou sair dessa situação? E eu vou escolher entre as duas opções. Eu vou entrar nessa digamos assim, automutilação, nessa culpa profunda, nessa destruição, ou eu vou me levantar, vou dizer, não deu certo, mas a partir de agora eu vou fazer dar certo. E isso está claramente resolvido dentro de mim. Não ser apenas uma máscara, uma fachada, algo que eu estou pintando para que os outros vejam. Porque quando eu faço isso, mês passado a gente falou sobre a questão do suicídio, que nada mais é do que pessoas que guardam, vivem uma vida tão aparente, né? De repente você vê alguém que cometeu suicídio, você diz, poxa, mas eu falei com ele semana passada, estava tudo tão bem. O que aconteceu? Existem casos que não, que a pessoa vem de uma depressão profunda e tudo. Interessante que eu não falei, isso daí dessa questão de que você conversa com a pessoa, às vezes não nota, pode ser que ela realmente esteja lhe enganando, né? Para não deixar transparecer. Porém, entre essa culpa persecutória que eu falei para vocês, falando do termo médico, ela não tem cura, ela tem tratamento. Se a pessoa deixar o tratamento, ela não aguenta, provavelmente ela vai se matar. Ou seja, ou é milagre, ou é tratamento. É esse. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com as pessoas que a gente conversa, né? Com quem a gente pode ajudar. Porque isso é muito sério, gente, muito sério. Tem muitas pessoas que chegam ao suicídio. O caso daquele ator que muito famoso, ele fez até aquele filme... Robin Williams. Isso, Robin Williams, ele tinha esse problema. Ele tinha esse problema da culpa persecutória. Ele estava em tratamento há 10 anos. Só que no momento que ele entrou em crise, ele não conseguiu controlar. Ele teve que fazer alguma coisa para acabar com aquela culpa dele. Ele se matou. E a gente entende, claro, que o suicídio não é a solução, não é? Mas para que a gente entenda como a questão emocional ela tem sido tão deixada de lado, que nós temos visto líderes espirituais, pastores, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque não olharam para dentro de si, às vezes até identificaram um problema, mas se negaram a resolver. Às vezes tem a questão desculpa, gente, a questão não é aparência, que me faltou a palavra agora, reputação. A questão da reputação, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. E vai guardando, vai acumulando, não resolve, não soluciona, e a bola de neve vai aumentando. Um dos exemplos bíblicos que nós temos de muito boa inteligência emocional é o apóstolo Paulo.
A Bíblia fala em alguns momentos que o apóstolo Paulo conversa com a própria alma. Ele está tomando banho, né? O apóstolo Paulo lá no Salmos fala assim: por que te abates, ó minha alma? Ele entrou no banheiro, ele ligou o chuveiro e falou assim: por que eu fiquei triste com isso aqui hoje? Ele fala também a questão do o bem que eu quero, esse eu não faço. Isso. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está reconhecendo, ele está mostrando aquilo que ele é. Eu não sou uma pessoa boa, eu preciso mudar, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele está reconhecendo e ele está pensando: por quê? Meu Deus, me ajuda, porque eu preciso arranjar uma solução para isso. Tudo de si. Olha para a irmã do seu lado e diz assim: tem que tomar banho. Tem que tomar um banho bem tomado, porque isso vai te ajudar a, se você entrar no ciclo da sabotagem, você vai identificar e você vai quebrar esse ciclo. Você não vai completá-lo e nem vai ficar dependente desse ciclo, amém? As irmãs que só tomam banho por dia, escolhe à noite, que aí você pensa um dia todinho. Então, existe também agora aqui esses outros detalhezinhos. Entre o medo e a raiva, existe o cinismo e o sarcasmo. Quando está ali entre o medo e a raiva, a pessoa ela vai racionalizar o que ela está sentindo. Como assim? Ela vai fazer de uma forma inteligente aquilo que ela está sentindo. Poxa, Dalila, toda vida que eu vejo um jumento, eu lembro de ti. Ou então diz assim: menina, olha, Renata, eu assisti um filme esses dias, me lembrei de ti. Tinha uma anta com cãibra no cérebro, eu acho. Pensei, menina, não sei porquê, associei com você. É aquele fel, aquele veneno. Ela não está com raiva de você. Ela está dentro do ciclo de sabotagem. Está tudo dentro dela. Mas então, quem é ferido, fere. Ou então ela pode até ter raiva de você e não ser uma coisa muito grande, mas ela já é tão ferida, ela não tem a capacidade de chegar para você e dizer: olha, Dalila, eu preciso conversar com você. Eu não estou sentindo bem, eu estou sentindo uma raiva que eu não sei por que eu estou sentindo, me explique, vamos conversar. Isso é maturidade. A pessoa não é matura, ela não é madura, ela não tem essa maturidade, entendeu? Na verdade, a gente pode até, porque o nosso tempo está correndo, a gente passar já para a solução do ciclo. Você vai falar desses momentos? Vai demorar um pouquinho. Demora, se estende, né? Deixa eu só dar um resumo aqui dessa questão. Entre cada um, gente, a gente vê, entre o medo e a perda, existe a ansiedade e a angústia, né? Entre a perda e a culpa, existe a mágoa e o ressentimento. E isso tudo, gente, vai se acarretando. É uma coisa que vai ficando um sobre a outra se não for resolvido. E no final, aí tem o ciúme e a inveja, e no final tem o cinismo e o sarcasmo. Agora você imagina tudo isso junto. Como é a vida de uma pessoa dessa? Como é? Uma vida realmente sofrida, amarrada. E ela não se deixa ser transformada. Então, o que isso pode gerar? Isso pode gerar uma doença física de fato, certo? Existem estudos que já dizem que a questão da mágoa e do ressentimento, ela atinge muito o pâncreas. Isso pode dar o câncer de pâncreas. Steve Jobs morreu por câncer de pâncreas e metástase no fígado. A vida dele foi uma vida realmente de muita mágoa e de muito ressentimento. Outro dia a gente fala disso. A raiva, ela pode atacar os rins. Um câncer de rins. Então, cada emoção, ela se foca em um órgão. E isso é muito sério, gente, muito sério. Então, é uma coisa que a Bíblia fala muito, da gente falar. Ontem a pastora falou muito aqui a questão do falar, de saber falar, de botar para fora. Isso é maturidade, certo? O mais interessante é quando a gente pensa a respeito do câncer, é muito bom a gente falar de algo que é um parêntese, né? Nem todo mundo que você vê com câncer é mágoa, gente. Entendeu? Então tenha muito cuidado para não sair taxando todo mundo. Fulano é magoado, fulano é ferido, deve ser bem doença na alma, tá aí, tá doente de câncer porque não perdoou, porque não amou. Não, gente, às vezes é uma questão biológica mesmo. Por exemplo, a gente falava sobre os rins, a questão da raiva, ela tem a propensão a desenvolver um câncer no rim, né, no renal. Mas se por acaso uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada, não bebe água, né, enfim, não tem uma alimentação saudável, tem um contexto todo desregrado, provavelmente vai desencadear numa doença. O emocional pode ajudar a aumentar isso aí. O emocional vai colaborar, talvez, mas nem todo câncer é emocional. Mas doenças emocionais
provavelmente poderão, se não tratadas, cuidadas, poderão desenvolver sim um câncer. Então, como vencer a sabotagem emocional? A gente vai falar agora sobre maturidade. Isso. Existem 3 pontos que Freud falou, muito importante, né? O primeiro é Vamos fazer pau ímpar? O primeiro é reconhecer meus pontos fortes e colocar em prática. A gente queria pedir para você fazer uma coisa rapidez aí. Se você tem papel e caneta ou se você tem um celular, faça uma lista rápida de 10 coisas que são fortes, boas em você, 10 características boas. Tente fazer 10, viu? Porque eu sei que é difícil a gente olhar pra gente. Não mas copia tente da irmã fazer. do lado, não, viu? Eu acho que eu também tenho isso. Não, é você, olha pra você. Vamos começar a tomar banho agora. Pode ser no celular, né? Você manda pro seu marido. Já que é qualidade, manda pra ele. Não custa lembrar. Amor, já percebeu como eu sou boa? Aí manda os 10 aí pra ele. Amor, lembrando quem eu sou. Inteligente, simpática, cordial, bonita. Olha eu ajudando. Rapidinho, nós vamos ter poucos minutinhos aqui. Gente, toma banho sozinha. Viu? Pode só cantar no chuveiro, falar não. Ok, 10 pontos, só 10, gente, não mais do que isso. 10 vai ser suficiente. Você já colocou 10? Então, reconhecer meus pontos fortes e colocá-los em prática. E isso fala de identidade. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, então eu sou capaz disso, então eu vou à luta, eu vou fazer. E eu sou da melhor forma possível, viu? Seja como a pastora Helena Tanuri, seja a melhor versão de você mesma. E outro detalhe, nunca queira ser outra pessoa, nunca queira ser quem você não é. Seja quem você é e da melhor forma possível. Entendeu? Exatamente. Se você compra uma televisão, você não vai poder lavar a louça em cima dela, né? Não vai dar problema. Você não vai poder chegar depois na LG e reclamar, olha, eu fui lavar a louça com a minha televisão, ela quebrou. Às vezes, principalmente nós mulheres, às vezes a gente olha e vê outra mulher. E a outra mulher é a mulher, né? Aquela, uau, que mulher linda, maravilhosa, chique, espetacular. Meu sonho era ser assim. E a pessoa começa a se projetar nela. Mas você nunca vai ser ela, gente. Nunca. Você vai ser você da melhor forma possível. Assim como ela nunca vai ser você. Amém? Ela nunca vai ser você, você é única. Você é você, você meu olha bem. pra ela e você vai... Você é bonita do jeito que você é, Exato. você é tudo e vai pra frente. Você olha pra ela e vai dizer, ela nunca vai ser eu. É isso que você vai dizer. Olha aí, tudo é da ótica que você tá vendo, né? Se isso não vai gerar nenhum tipo de sentimento ruim, pode pensar. Vai não, vai não. E agora, identificar os pontos fracos. A lista, 10 pontos fracos. Só 10. Olha só a dificuldade que você tem de achar os 10 pontos fortes e os 10 pontos fracos, isso já diz muito de você, viu? Exatamente. Se você tem dificuldade de achar os pontos fortes, isso é uma coisa. Agora, se você tem dificuldade de achar os pontos fracos, isso é outra coisa. É aquela questão do quanto eu tenho tomado banho. Porque quando eu tenho um hábito de me analisar, eu sei os meus pontos fortes, eu sei os meus pontos fracos, eles estão claramente definidos. Mas como eu não tenho esse hábito, eu vou sempre precisar de que alguém me diga como ele me vê. Ou seja, eu não sei quem eu sou. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. E não se conhecer vai entrar num outro ponto que a gente vai falar já já. Escreve aí.
E aí, 10? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem aqui na minha ministração, eu falei a ilustração do tubarão. Não foi isso? Eu falei que você não vai poder vencer um tubarão no fundo do mar. Mas se esse tubarão está em terra seca, aqui é o nosso território. Quando você se conhece, você sabe com o que você está lidando. Você pode pegar os pontos bons e potencializá-los. E você pode pegar os fracos, reconhecer, diga comigo, reconhecer. Admita, você não sabe de tudo. E transformá-los em pontos fortes. Você pode mudar. Isso que é fraco hoje pode ser potencializado e ser forte amanhã. Pode ser transformado. Isso é cristianismo. Eu não preciso fazer como aquela música lá que fala Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, de jeito nenhum. Eu posso e eu vou Isso mudar. é um ponto muito importante, principalmente para nós cristãos. Porque muitas vezes os crentes, eles têm vergonha. Eu tô triste. Não vou dizer isso porque eu sou crente e ninguém vai, né? Crente não pode estar triste, crente não pode ter raiva. Então, vou ficar na minha porque senão vão dizer que eu não sou santo. Isso não existe, gente. Não existe. Isso daí é hipocrisia, certo? Isso se chama hipocrisia. Você tem que ser transparente, porque a Bíblia fala disso. Certo? Você tem que ser transparente e você tem que falar e procurar ser diferente daquilo. É isso que você tem que fazer. Não esconder os seus problemas, seus pecados, suas fraquezas. Não isso. Claro, também não vai sair contando para Deus e o mundo, óbvio. Né? É maturidade também até de saber escolher para quem você vai contar. E o interessante de você, a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo perece dentro de si também, porque falta o conhecimento sobre si. Mas não tem como eu conhecer a mim mesma sem conhecer de fato a Jesus. A Bíblia fala que Pedro chegou um dia com Jesus e disse aos discípulos, mestre, estão perguntando quem tu és. Está todo mundo aí querendo saber quem é esse homem aí, quem é? Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí um diz, eles estão dizendo que tu és Messias, eles estão dizendo que tu és um profeta. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, e você é Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja. Sabe o que acontece? Quando eu chego diante de Jesus, eu pergunto, quem tu és, Jesus? Ele diz, quem você acha que eu sou? E aí você diz, tu és o Cristo. Ele diz, então você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu edificarei a minha igreja, em quem eu vou transformar. E ele começa a declarar quem você é. Você tem dificuldade de saber quem você é? Você teve dificuldade de escrever os 10 pontos? Vá orar, vá falar com Jesus e diga, Senhor, eu não estou conseguindo olhar para dentro de mim, eu não sei quem de fato eu sou, mas eu quero te conhecer de verdade, eu quero mergulhar no profundo contigo, porque quando eu te conhecer, o Senhor vai mostrar quem eu sou, o Senhor vai mostrar não só quem eu sou, mas vai mostrar também o que o Senhor tem para mim. E o detalhe, amém? Não fuja quando Ele estiver mostrando quem você é. Não fuja, porque dói. Gente, você vai dizer, meu Deus, eu sou isso tudo. Caramba, eu não sabia disso. Preciso mudar urgente. A lista é mais do que 10. Pois é. E para encerrar esse ponto, a capacidade de sorrir de si mesmo. Você viu os pontos bons e os pontos ruins. Mas a maturidade, ela consiste em eu saber identificar todos eles e mesmo assim ser feliz. É como a gente falava, né? É como você, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas uma vez eu estava no centro da cidade, na Americana. Todo mundo usa a Americana do centro da cidade como cortar caminho, né? Então, eu estava cortando o caminho, quando de repente o diabo colocou o pé e eu caí no chão. Mentira, gente, eu escorreguei. Eu escorreguei e caí de costa no chão. Rapidamente eu me levantei. Se você disser assim, pastora, quem viu? Eu falei, eu sei lá. Eu não fiquei para ver não, minha filha. Eu me levantei, saí assim com cara de paisagem. Ninguém vai, que eu nem quero saber. Segundo depois, ninguém sabia. Se tiver câmera, estão rindo até hoje. Porque foi feia a queda, foi feia. Mas o que Freud fala? Freud fala que alguém maduro não faz isso. Ele cai e ele diz, puxa...
Poxa vida, menina. Vacilei, né? Me ajuda aqui, porque eu caí, eu vacilei. Sabe por que a gente... dele mesmo, né? ele ri da queda. Eu falei, poxa, eu lido bem com isso. Eu caí, mas eu sirvo um Deus que me levanta. E interessante que qualquer pessoa tem uma reação assim. Tô mentindo? Levanta, limpa a roupa, olha pro lado, ninguém viu, sai. Por quê? Porque o homem não admite queda. De forma nenhuma. Queda para o homem se compara a um animal, quadrúpede. Humilhação. Então, nem que seja uma queda, que você tropeçou, o ser humano não admite. Ele tem que disfarçar, ele tem que fazer de conta que não aconteceu, porque senão é minha reputação. Então, eu tenho que aprender a rir de mim mesma, quando eu cair. Exatamente. E é aí que a Bíblia diz, eu conhecerei e prosseguirei em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais eu tenho revelação de quem Deus é, menos áreas na minha vida estão nas trevas, menos áreas da minha vida estão na escuridão. Nós ouvimos uma ministração recente e eu quero encerrar com essa reflexão. A Bíblia diz que um homem semeou e foi dormir. E quando ele acordou, que ele foi para o campo que ele semeou, tinha trigo, mas também tinha joio. E alguém perguntou, chefe, nós não plantamos o joio, como é que esse joio nasceu? E aí, aquele pastor que ministrava, ele falou o seguinte, o diabo ele tem total legalidade de agir na vida do cristão, nas áreas aonde não chegou a luz. Aquela área da nossa vida que você ainda não se permitiu tomar banho, olhar para dentro de si e apresentar para Deus. Essa área ainda está sob o domínio do diabo. É por isso que a alegria ainda não é completa. Sabe o que a gente precisa fazer para ter uma alegria completa e plena? A gente identifica, a gente reconhece, a gente apresenta diante daquele que pode mudar. A gente assume, de fato eu tenho esse problema, de fato eu tenho carregado isso, mas isso não é para mim um julgo ou uma condenação. Isso para mim é sinal de que Deus me ama e que Ele pode me ajudar a mudar. E a partir disso, conhecendo a si mesmo em Deus, tudo é possível, nós vamos alcançar essa alegria plena, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E eu me lembro, eu sei que a Daline pode falar melhor sobre isso, mas no nosso culto de lançamento do congresso, nós aprendemos que existem 5 hormônios que Deus colocou no nosso corpo, que são responsáveis por dar energia. Mas que não existe da alegria, mas que não existe nenhum hormônio, Deus não colocou nada no nosso organismo para gerar tristeza. Amém? Simplesmente pelo fato de que Ele fez você e eu semelhante a Ele. E em Deus não existe tristeza. Esse é o fato. Ele não tem por que ter feito a tristeza se Ele é a alegria. Não tem por que você estar triste se você tem o Espírito Santo, se você tem Deus. Você pode passar momentos tristes, mas você não é uma pessoa triste. Afinal, nós vivemos no mundo e no mundo teremos aflições. Porém, Deus diz, pois tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Amém?